Olá, tudo bem? Professor Leanderson mais uma vez com vocês para a gente dar continuidade às nossas videoaulas. Na semana passada, vocês tiveram esse primeiro momento com a unidade 3 com o professor do SAI Digital. O professor, durante a sua aula, certo? Ele foi destacando os aspectos naturais do continente asiático. E no final dela, foi passado para vocês uma atividade esta das páginas 215 e 216. Então, venho aqui para chamá-los a corrigir essa atividade, ok? Por favor, pegue o seu material, certo? Abra o seu material em Geografia, na página 215, para a gente começar a nossa correção. Se necessário for, você pode pausar, certo? Esse vídeo para buscar o seu material, beleza? Estou aqui no aguardo. Pronto? Vamos começar. Leia os títulos das respostas a seguir, das reportagens a seguir, perdão. Chuvas de monções já mataram mais de 270 pessoas no sul da Ásia. E a segunda reportagem, chuvas de monções na Índia devem ser suficientes para a agricultura. Assim, as reportagens apresentam informações sobre as monções de inverno ou de verão. Monções de inverno ou de verão. Justifique. Bem, as monções que levam chuva para o continente asiático são as de verão, pois os ventos sopram do oceano levando umidade sobre o continente. Resposta então correta, monções de verão, certo? Pois os ventos sopram do oceano levando para o continente umidade. Então, item A respondido. Item B, qual é o período em que ocorre o tipo de monção citado na alternativa? Bem, ocorre no período de verão no hemisfério norte, que é de junho a setembro. Lembrando, esse mês, a partir do dia 21, vira a estação. No caso, no continente asiático, certo? De onde nós estamos evidenciando, inicia-se o quê? O verão. E aqui no hemisfério sul, o inverno. Beleza? E o item C, uma reportagem apresenta dados dos impactos negativos da monção e outra dos impactos positivos. Você concorda que há esses dois tipos de impactos? Explique. Bem, essa é uma resposta, então, pessoal, particular. Mas espera-se que vocês consigam destacar, certo? Os impactos negativos e positivos, certo? Enfrentados pela população. Beleza? Então você vai utilizar como base essas duas reportagens e trazer aspectos que podem ser considerados positivos e negativos. E assim fazer a análise geral, certo? Dessa visão permitida a partir das reportagens. Chegando à segunda questão, nós temos sobre o continente asiático, leia as afirmativas a seguir. No final, certo? É necessário que vocês saibam quais afirmativas são consideradas corretas. Vamos lá. A regionalização do continente asiático em 6 regiões leva em conta os aspectos sociais e econômicos. As 6 regiões, certo? Que formam, que tendem a ter essa regionalização, essa divisão, não leva em conta aspectos sociais e econômicos, mas sim naturais, físicos. Então, o item 1 já pode ser descartado. Segunda, o petróleo e o gás natural são dois dos principais recursos minerais do continente asiático? Até aí, são sim. A Europa, por exemplo, é dependente do gás natural produzido pela Rússia, pois a maior parte da produção vai para o continente europeu? Corretíssimo. Item 2, então, correto. Terceira,
O clima frio predominante na porção norte do continente, especificamente na Rússia, o clima frio predomina na porção norte do continente, especificamente na Rússia, ok? O tipo de vegetação predominante são as pradarias. Aí está o erro. A vegetação predominante não é de pradarias, mas sim, certo? Entre tundra e a taiga, conhecida como floresta de coníferas, não as pradarias. E o item 4, as cadeias de montanhas, especialmente na Ásia Central, são importantes áreas onde a maioria dos rios do continente nascem. Correto? Nós sabemos que os rios, eles têm as suas nascentes em regiões, em localidades elevadas. Aqui, próximo à nossa realidade, são essas serras, certo? Que vão trazer a nascente dos principais rios que cortam os nossos municípios, certo? Como o rio Cocó, o rio Timbó, o rio Maranguapinho, tem as suas nascentes, certo? Nas regiões serranas. No caso do continente asiático, são sim as cadeias de montanhas, certo? Que tem as principais nascentes no continente. Então, o item correto seria qual, pessoal? Item C, pois as afirmativas corretas são apenas 2 e 4. 2 e 4. Vamos para a terceira questão. Grande parte dos rios asiáticos possui suas nascentes no planalto do Tibete. Explique a principal causa para que isso ocorra. Vamos lá. O planalto do Tibete está localizado na Ásia Central e caracteriza-se por ser uma área elevada. O nome já está dizendo, planalto, plano, elevado, certo? Alto. E esse planalto também tem sua característica como um divisor de águas, certo? Pois as nascentes dos rios estão em áreas mais elevadas, como dita, certo? Na resposta do item passado, ok? O planalto do Tibete é considerado sim um divisor de água, pois essas regiões elevadas, certo? É onde ficam as nascentes. Então, se eu tenho uma região elevada aqui, pode ter uma nascente que vai correr um rio para um lado, como para o outro. E a quarta questão, explique a formação da cordilheira do Himalaia e a ocorrência frequente de abalos sísmicos na região. Bem, essa questão é bem interessante, pois ela traz informações sobre o quê? Movimentos tectônicos, certo? Vocês têm que trazer da memória informações relacionadas às placas tectônicas que estão realizando movimentos constantes. Assim, espera-se que você tenha, certo, conseguido compreender, certo, que a cordilheira do Himalaia, cordilheira diz respeito ao quê? Conjunto de montanhas. Cordilheira, conjunto de montanhas. Formou-se pelo confronto entre as placas tectônicas euroasiática e indo-australiana. Como o processo de formação ainda está ocorrendo, a região é instável geologicamente, com ocorrência frequente de terremotos. Bem, nós temos duas placas realizando um movimento convergente. Elas se chocam, certo? E como esse movimento ainda está acontecendo, é possível ainda notar abalos sísmicos constantes, ok? Esse choque de placas tectônicas ocasiona, além dos tremores, o soerguimento, certo? Formando assim cadeias de montanhas ou cordilheiras. Nós temos ainda duas questões na página 216 que nós podemos responder, certo? Pois a atividade de casa foi as páginas 215 e 216. Então vamos lá responder essas duas questões restantes. É um país montanhoso, sem saída para o mar, situado no sudoeste da Ásia, com grandes amplitudes térmicas anuais. Lembrando que a amplitude térmica diz respeito à diferença entre a maior e a menor temperatura. No caso, anual, em um ano, mas nós podemos utilizar essa amplitude térmica diária, certo? No verão, as planícies do sudoeste atingem temperaturas de mais de 40 graus Celsius. No inverno, elas podem cair para menos 26. Olha aí a diferença de temperatura. 66 graus de amplitude térmica, ou seja, a diferença da maior para a menor.
As chuvas variam de 100 milímetros a 400 milímetros. O país é um dos mais pobres do mundo, com no máximo 10% de solo próprio para a agricultura. Os recursos minerais são abundantes, mas pouco explorados, predominando gás natural, carvão e minério de ferro. A indústria está concentrada em Cabul. Identifique o país que se fala. E aí, qual seria a resposta correta, pessoal? Cadeia montanhosa, continente asiático, amplitude térmica, certo? Digo a vocês, certo, que a resposta correta é Afeganistão. Afeganistão, beleza? Afeganistão. Segunda questão. O território regional consiste de uma península de forma triangular. Lembrando que é península, certo? A península é uma região que ela é quase totalmente cercada por oceanos. O que se difere de uma ilha, pois a ilha está totalmente cercada e a península quase totalmente cercada. Então, o território regional consiste de uma península de forma triangular que possui ao norte a muralha do Himalaia, seguida por planícies e um extenso planalto que avança em direção ao Oceano Índico. Contemplando o território, aparece a ilha do Sri Lanka, ao sul. O texto refere-se a Sumatra, à Índia, ao Afeganistão, à República Popular da China ou à Arábia Saudita. Bem, é necessário você ter certo domínio geográfico, você ir buscar no mapa essas informações. Mas, item correto, certo? Pela correção, B, a Índia. A Índia. Eu não vou dar sequência à correção das atividades da próxima página, que são 3 perguntas, pois não tinha sido repassado, não tinha sido passado a vocês terminarem, certo? Mas eu deixo aqui, certo? Esse desafio, realizem essas atividades e a gente inicia a nossa próxima aula dando o gabarito, certo? Dessas 3 questões restantes. Então, um forte abraço a todos, até mais.